Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Como sempre, né? Não sei por que eu falo hoje. E a gente começa o programa falando do nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Rua Força Pública 268, no Grupo Espírita Alta de Souza. Então, para quem quiser, pode comparecer levando os seus animaizinhos, que vai ser muito bem recebido, né, Miriam? Com certeza. E se você não puder ir, você pode enviar um e-mail para o nosso e-mail, né? marcelbenedetti@terra.com.br, onde você vai informar o nome do animal, a espécie, a idade, né, o motivo da doença, o nome do tutor e o endereço, para que a gente possa enviar para você mais tarde, mais para frente, como se faz o tratamento à distância. Então, sem dúvida, a gente fala também do nosso site, que é o marcelbenedetti.com, onde a gente fez com todo carinho. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade dos animais, a gente oferece, inclusive, o curso de espiritualidade dos animais, tá? Então, com as dúvidas mais frequentes, né, sobre reencarnação, dúvidas que a gente vai tentando com o programa, né, Miriam, tentar sanar essas dúvidas com vocês. E a gente agradece a toda a equipe da TV Web Luz, que sempre nos atende aqui com todo carinho, com todo amor, né, pelo trabalho sério que realizam, pela oportunidade que estão nos dando com esse programa de falar um pouco mais da espiritualidade dos animais. E à medida que os programas forem transcorrendo, né, Miriam, a gente vai poder provar que não é um assunto polêmico, não é um assunto novo, que a única coisa que falta é realmente a compreensão da doutrina espírita, né? E hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio inteligente, que é uma confusão bem grande. Que é o princípio inteligente. Né, que separa o princípio inteligente de espírito, e a gente vai tentar sanar essa dúvida também, que está logo no começo da doutrina, né, Miriam? Quando os espíritos, logo no começo, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o seguinte: o que é espírito? E a espiritualidade responde: é o princípio inteligente do universo. Ou seja, não há separação, né, Miriam? Não. O que é muito comum dentro da doutrina espírita é que as pessoas, quando perguntam, os animais têm alma? Não, tem princípio inteligente. Só que esquecem da definição de princípio inteligente ou o que é espírito. Né? Se você vê o que é princípio inteligente, o espírito, né? O que é o espírito, o princípio inteligente. Não, a gente tem que tentar esclarecer, né? A gente vê, infelizmente, muitos espíritos, até dirigentes de casas espíritas, dando palestras, falando que os animais não têm espírito, só têm princípio inteligente. E pelo que os espíritos nos ensinaram, né, amiga, o princípio inteligente é o começo. E à medida que vai evoluindo, vai adquirindo, né, vai devagarzinho, passando por todas as fases, né, desde o mineral. A gente lembra da questão 540 do Livro dos Espíritos, né, que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Então ele vai passando por todas essas fases. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. E vai melhorando a sua consciência. E quando chega na fase humana, que não é que é tudo isso, né? A gente lembra que a Terra é o segundo mundo ainda da escala evolutiva. Abaixo de nós só o mundo primitivo, né, Miriam? Com certeza. Então a gente vai vendo que realmente a espiritualidade, Deus sabe tudo o que faz, ele é todo, a gente relembra, né, a primeira pergunta, o que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o princípio inteligente, ele vai evoluindo, vai passando por essas fases, e à medida que vai passando por essas fases, é que o espírito vai adquirindo consciência, vai adquirindo moralidade, e, consequentemente, até chegar na fase humana, que é onde se conhece a Deus, né, Miriam? E a partir daí a gente trabalha para se chegar até o arcanjo, né? Outra questão que também as pessoas falam, não, animal não tem espírito, só tem fluido vital. Isso também, realmente, ele tem fluido vital. Lembrando que o fluido vital é uma coisa da matéria, né? É fluido vital da matéria. Então, ele tem fluido vital, espírito ou princípio inteligente, que é a mesma coisa. As pessoas questionam muito, não, mas animal tem fluido vital. Realmente, ele não é um fluido vital. E ele é um espírito.
Porque ele é o princípio inteligente. O que é espírito? O princípio inteligente. Essa é a dificuldade. O que é muito difícil para nós ainda, né? Até o livro dos Espíritos coloca em nós ainda somos muito egoístas e preconceituosos. Então, muitas situações fica difícil a gente aceitar, né? Como você mesmo falou, né? Princípio inteligente. Não, eles estão lá no princípio. Nós só somos espíritos, mas qual que é a diferença? As experiências que você acabou de falar, que nós passamos por todo esse estágio evolutivo. A Terra é uma escola de evolução. Então, isso que as pessoas têm que entender. E são indivíduos também, outra grande confusão. Não, e a gente repete a questão 540, que os espíritos dizem assim, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. A gente deixa claro aqui, né, Miriam, a gente sempre fala da importância de se estudar a doutrina espírita. Não dá para fazer o curso uma única vez e simplesmente esquecer que existe. Ou então, no dia que a gente acha que já sabe tudo, pode esquecer de que já não está sabendo nada. Não está sabendo mais nada. Porque pelo menos a gente tem a sensação, até no nosso trabalho, que a gente costuma, durante o preparo, fazer o estudo da doutrina, né, Miriam? Com o livro dos Espíritos e com o livro dos Médiuns, a gente tem a sensação, não, plasmaram essa pergunta, não tinha visto antes aqui. E é essa sensação que a gente tem. Por isso a necessidade de se estudar sempre, de estar sempre... Porque a doutrina espírita... Ao contrário do que, infelizmente, uma vez ouvi esse absurdo que Kardec estava ultrapassado, não está. É uma doutrina extremamente atual, coisas que Kardec falava estão acontecendo agora, e é impressionante que, principalmente na questão da espiritualidade dos animais, só agora a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais com os ouvidos abertos para escutar. Algumas demorou muito ainda, né? Mesmo se alguns anos atrás, nem séculos talvez, acho que eles não acreditavam que as mulheres tinham espírito e nem os escravos, imagina os animais, né? Nós tivemos que provar que as mulheres tinham espíritos, escravos também têm espíritos, que são espíritos em evolução, e agora nós estamos batalhando para que as pessoas entendam que os animais também são espíritos. Eu lembro do doutor Irvênia Prada, que comentou num dos nossos programas de rádio, que a igreja aceitou a alma da mulher somente por 2 votos. Ou seja, a gente correu um risco bem grande, né? Mais um pouco. Já provou que os negros têm alma, conseguiu provar que as mulheres têm alma, só falta provar agora, como diz a doutora Ivene, que os animais têm alma, né? O que está acontecendo hoje no mundo, né? Então você tem vários estudos, né, que prova que os animais têm alma, têm sentimento, que eles sofrem também, né? Não são mero ser orgânico que não sente nada, como máquinas. Não, sem dúvida, né, Miriam? E a gente tem que ter a consciência de que, como eu estava falando, da necessidade do estudo e da compreensão da doutrina. Mas isso tem que ser feito sem preconceito. É procurar sentar. A doutrina espírita é uma doutrina de bom senso. Não dá. Tem questões, muitas vezes, que a gente percebe que a gente demora, às vezes, meses, anos para entender. O que os espíritos estavam querendo dizer com aquilo. Já cheguei a passar por questões do livro dos Espíritos que eu demorei muito tempo para entender. A gente acha que está entendendo, mas não está, porque a cada vez que a gente vai estudando, a idade vai chegando também, aí a gente vai tendo maior preparo e vai encarando aquela questão do Espiritismo de uma maneira um pouco mais clara. Com 20 anos você encara uma questão do livro dos Espíritos de uma maneira. Aí depois que a gente passa dos 40, a gente já começa a ver essa questão de uma maneira mais clara e mais evidente. Porque passou por diversas experiências de vida, diversas situações que fizeram com que você tivesse uma visão mais clara. Vai estando mais preparado para escutar, para ouvir e para entender aquelas questões. E a gente tem... Eu fico indignada, eu sempre falo isso, quando eu vejo que alguém fala, não existe nada na doutrina espírita que fale sobre os animais. Livro dos Espíritos, a 2ª edição que veio depois da teoria da evolução das espécies de Darwin, que eles fizeram o capítulo Os 3 Reinos, depois dessa teoria, que é o reino mineral, vegetal e animal, e a gente relembra que nós fazemos parte, Miriam, do reino animal, nós somos mamíferos. Pela ciência, nós fazemos parte do reino animal. E na questão 607A, o Kardec pergunta assim: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já na própria pergunta ele está
já afirmando o que a gente já comentou alguns segundos atrás, né, amiga? Que é onde tudo comenta. Olhem a resposta dos espíritos. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como dissemos, é, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Então a gente percebe nessa questão, né, amiga? A gente vai desenvolvendo pouco a pouco. Eu acho uma das questões, do ponto de vista humano e espiritual, uma das mais importantes, porque é que engloba tudo, né? E descreve bem, né? E descreve bem. Ele fala, tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. O que significa isso, né, Miriam? Tudo evolui na natureza tendendo a Deus. É o caminho que a gente percorre para a angelitude. Claro que Deus nós nunca vamos ser. Porque ele não seria único, né? Senão Deus não seria único, com certeza. E ele fala, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, aqui eu vou dar uma parada. Ele já coloca a gente também no nosso lugar. Que a gente não tem ainda o conhecimento total, né, e nem inteligência para isso, né? Para entender o que é Deus. O homem acredita que é um ser superior e muito inteligente, mas na verdade ainda não, né? Porque senão nós estaríamos questionando tantas coisas em relação a Deus. Não, e ele fala que a gente não conhece nem a alma dos animais, eu acho que a gente não conhece muito bem nem a nossa alma. Porque a gente tem uma ideia, por tudo que os espíritos nos passam, do que é espiritualidade. Mas a gente, quando reencarna, a gente esquece tudo, né? Com certeza. Tem a lei do esquecimento. Então, a gente sabe da existência de Deus, mas do meu ponto de vista, isso é um pensamento pessoal, enquanto nós não cumprirmos todas as leis de Deus, a gente não vai poder saber direito o que é Deus. E nem conhecer Deus ainda. Aí ele completa falando que essa parte também eu considero super importante, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Dá uma confusão isso, né, amiga? Com certeza. Não, e a gente comenta, né, que quando o espírito, né, fala que se individualiza, quer dizer, ele vai, não é que não existe alma grupo, não é isso, é que vai ele vai se reconhecendo como indivíduo, né? Porque até aí alguns animais, por exemplo, os insetos, ainda eles não se reconhecem como indivíduo, mas eles são indivíduos, são espíritos, o espírito é único, né? Então eles são indivíduos, mas ele não se reconhece como espírito. A partir das aves, esses animais já se reconhecem, então eles se reconhecem como indivíduo. Então é diferente. Se você tem vários pássaros, vamos pôr o exemplo das galinhas. Se você pôr um nome numa galinha e você chamar sempre ela pelo nome, e você chamar ela entre todas as galinhas, ela vai saber que ela é aquela que você está chamando, porque ela se reconhece como indivíduo. Que é isso que as pessoas não entendem, né? E não é que ele era um único espírito e depois se individualizou. Não, ele sempre foi único, foi indivíduo, só que agora ele começou a se reconhecer. Eu posso falar, né, amiga, que não faz muito tempo eu acabei recolhendo uma galinha de despacho, que com certeza o despacho não deu certo. E dizem que galinha branca para casamento, com certeza a pessoa deve ter ficado encalhada, porque a galinha sobreviveu, né? E a gente, inclusive, levei no trabalho para tomar passe e tal. E ela reconhecia pelo nome. A gente chamava ela de Ágata, ela sabia, né? Que era ela, né? Que era ela e fazia o maior escândalo lá dentro, ainda por cima, né? Então, a gente percebe que a partir das aves, está em comum acordo Kardec com a ciência, né? Só que Kardec falou isso em 1859, na segunda edição do Livro dos Espíritos. E a ciência, de poucos anos para cá, né? Pouquíssimos anos, foi em 2012, que saiu um manifesto de Cambridge, em que se dizia que os animais são seres sencientes, ou seja, que têm sentimentos, que têm paixões. E o cientista que comandou toda essa pesquisa, que durou 12 anos, o Philip Law, ele falou, lato logo existo, fazendo uma paródia, né, praticamente do... Né, penso logo existo. De Descartes. De Descartes. Então, sabe, claro que foi
uma ironia ali, porque o Descartes que falava que os animais não tinham alma, que podia se fazer o que quisesse com eles, né? E esse pensamento veio durante muito tempo e ainda hoje existem aqueles que acham ainda que os animais não têm alma, que não têm espírito, que pode se fazer o que quiser, né? E se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Por que ensaia para a vida, né, Miriam? Porque vai, né, essa evolução, ele vai reconhecendo a si mesmo, não reconhece seu meio ambiente. Exatamente. É de certa maneira, Deus. Exatamente. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como de germinação, e em seguida o qual o princípio inteligente sofre uma transformação. Essa transformação que as pessoas acreditam, essa transformação não acontece com um passe de mágica, que muitas pessoas leem, olha aqui, então sofre uma transformação. Essa transformação que ele diz, assim, as experiências que ele adquire durante todas as encarnações, passando por todos os reinos, e aí ele vai se reconhecer como homem, né? Que ele coloca aqui, né? E se torna espírito. Na verdade, ele nunca deixou de ser espírito. Quando ele fala se torna espírito, e aqui, quando ele coloca esse E maiúsculo, esse espírito, o E maiúsculo é um espírito muito evoluído, o que a gente está bem longe ainda, a gente está no E minúsculo ainda. Então, esse espírito é aquele que, quando você chega e se reconhece como espírito, que não é, a nossa vida não é essa coisa matéria. Então, não acontece um passe de mágica, você simplesmente se transforma. Você precisa passar por várias experiências até você realmente se reconhecer como espírito, que a gente ainda não se reconheceu, né? Eu acho que, analisando a questão, a grande transformação é justamente a mudança de fase. Do mineral para o vegetal, né? Eu lembro que Herculano Pires, ele comenta no livro Mediunidade, né, a mudança do mineral para o vegetal. São aquelas plantas que são um pouco mais densas, né, que provavelmente estão a gente vê que ou está no fundo do mar. A mudança do vegetal para o animal são as plantas carnívoras. A gente vê que tem todas as características de uma planta, mas com uma parte da característica animal também, né? Porque come os insetos. Né? Da parte animal para a parte humana, aí vem o famoso elo perdido, que a gente não tem ainda como saber como se dá essa transformação. Se a gente não consegue entender coisas pequenas, como não existe diferença de espírito e princípio inteligente, como é que a gente vai entender essa transformação? Então a gente tem que se ater, pelo menos, a estudar essa parte, procurar melhorar moralmente, respeitar o outro, e o outro não é só o ser humano, né? O outro como criaturas de Deus que faz parte da natureza, que são os vegetais, os animais e tudo. É importante, né? A gente deixar, ele não se transforma com passe de mágica, se transforma com os nossos experiências. É muito devagar, isso demora milhões e milhões de anos para acontecer. E a gente lembra que a evolução dos animais também não se dá só aqui na Terra, né? Se dá também em outros mundos. E no livro Emmanuel, O Espírito de Emmanuel, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, capítulo sobre os animais, ele diz assim: e como objetivo desta palestra, isso é sobre os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado vínculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Fantástico isso, né, amiga? Quando a gente tem que pensar que a gente tem que estar falando em espírito, independente se está no reino mineral, vegetal ou animal. Somos todos espíritos. Essa é a grande diferença que a gente sente, né? Então, a impressão de que o homem é um ser à parte. Ele não é um ser à parte. A única diferença é que ele é dentre esses espíritos que estamos hoje, é o único que reconhece a Deus. Que os animais ainda não reconhecem a Deus, nem as plantas ainda. Então, essa é a grande diferença. Coisa, né? Essa é a grande diferença. Mas a gente tem que lembrar que somos espíritos. Quando a gente estuda a doutrina, a gente tem que pensar de uma maneira ampla. Somos espíritos. O homem não é um ser à parte da criação, como algumas vezes ele... Quando ele fala esse ser à parte, é porque nós somos os únicos que reconhecemos a Deus. É a fase, eu lembro muito bem da questão 610, que ele diz, é a fase que Deus escolheu para o conhecer, e esse outro está com E maiúsculo. Ou seja, a fase que Deus escolheu para conhecer a Ele, né? Que a gente reconhece, os animais, eles têm a nós
como deuses, E como referência, né? cresce a nossa responsabilidade, né? E uma outra parte do mesmo livro, Emmanuel, ele diz assim: o homem está para o animal, que a gente estava falando, simplesmente como superior hierárquico. Ou seja, o ser humano passou por fases pouco maiores do que os animais. Por isso que hoje em dia a gente tem um senso maior, talvez, de moralidade, um senso maior, deveria ter pelo menos um senso maior de respeito ao outro. Ou seja, ele aprendeu primeiro do que estava lá atrás, como na escola, né? Repito, cresce a nossa responsabilidade em relação aos nossos irmãos animais, que são nossos auxiliares, né? Que é um ajudando o outro a evoluir. Então a gente deixa para quem tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail aqui para a TV Web Luz. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.